Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como investir no exterior. Muita gente está com essa dúvida atualmente, visto que o Brasil está em mudanças econômicas, políticas, muita gente com medo realmente de manter o seu patrimônio 100% aqui no nosso país e quer pensar em alternativas. E o que eu acho realmente muito saudável de você ter pelo menos uma parte do seu patrimônio lá fora, em moeda forte, em dólar. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Inclusive, eu, Gabriel, já invisto lá fora e vou mostrar para vocês alternativas de como fazer isso e diversificar o seu patrimônio. Mas antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar aí na sua liberdade financeira, para te ajudar a chegar onde você deseja. E assim que a gente finalizar o vídeo, deixe seu like e o seu comentário de tudo que você achou do vídeo de hoje. Então, investir lá fora, principalmente no mercado americano, é o sonho de muitos brasileiros, mas eles veem muita dificuldade. Muita gente tem dificuldade para investir na bolsa brasileira, quanto mais lá nos Estados Unidos. Mas eu vou te mostrar como é simples, atualmente hoje é simples você fazer as suas operações lá fora e ter também uma boa lucratividade com isso. Eu gosto muito de investir no mercado americano, ter exposição a dólar, e como vocês sabem que eu gosto de investir no mercado aí de imóveis, eu procurei essa opção lá fora também e eu encontrei os REITs. Para quem não sabe, os REITs são os primos aí dos fundos imobiliários, só que tem algumas diferenças, algumas mudanças que a gente tem que deixar super clara aqui da diferença entre REIT para fundo imobiliário. Então, investir em REIT também é investir em imóvel. Você também vai receber dividendo assim como nos seus fundos imobiliários. Mas a grande questão é, os REITs não são fundos de investimento assim como os fundos imobiliários. Os REITs são empresas. Tá? Então, eles têm um comportamento mais parecido com ações do que de fato com fundos imobiliários. Então, os REITs são empresas que investem em imóveis. E tem uma grande diferença. Os REITs podem investir em imóveis não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário só investe em ativo aqui no nosso país e isso está na legislação do ativo. Então, o REIT tem essa diferença que é um mercado mais antigo, tem muito mais patrimônio. Então hoje o patrimônio do mercado de REIT está na casa do $1 trilhão, enquanto o patrimônio do mercado de fundos imobiliários está na casa do R$ 1 bilhão. É uma diferença gigantesca em tamanho. A gente tem REITs com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 imóveis dentro de carteira. Então a gente tem REITs muito grandes mesmo, que investem em vários países, inclusive aqui no Brasil a gente tem imóveis que pertencem à REIT, então é importante a gente entender essas grandes diferenças. Outro ponto que é importante a gente entender, para nós investidores estrangeiros, no imobiliário você não tem taxação ali dos seus dividendos, com o REIT tem, você já recebe com uma taxação ali de 30% sobre os seus dividendos e ainda assim vale a pena, porque historicamente o mercado de REITs vem batendo o S&P 500 todos os anos. O que é o S&P 500? São as 500 maiores empresas da Bolsa Americana e o mercado de REITs fica acima aí na valorização, beleza? Não só falando em dividendos, mas em valorização. Como eu falei para vocês, o mercado de REITs ele se comporta mais parecido com ações do que com fundos imobiliários. A grande ligação é onde investem, que são em imóveis, ok? Então a gente tem muita opção no mercado de REITs. Eu comecei a investir nele esse ano, já recebo dividendos em dólar. Atualmente eu invisto em 4 REITs. O American Tower, que é um REIT de infraestrutura, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui para vocês. Eu invisto no Realty Income, que é um REIT de varejo. Eu invisto também no Equinix, que é um REIT de data center, tá? Um REIT é o maior REIT de data center atualmente. E o último que eu invisto é o Stag, que é um REIT voltado para galpão logístico e galpão industrial, bem parecido com o que acontece aqui no Brasil, só que esse é um REIT que distribui dividendo mensalmente. Essa é uma outra diferença. Então nem todo REIT distribui dividendo mensalmente, você deve olhar ali dentro dos sites, né? E hoje a gente já tem site tanto em português quanto sites americanos também que mostram essas distribuições, bem parecido com sites aqui de fundos imobiliários, para você entender essa dinâmica, tá? Então o Stag distribui dividendo mensalmente, mas eu tenho outros que distribuem dividendo trimestralmente, tá? Então
tem essa diferença de dinâmica também com os fundos imobiliários. Entrei aqui no site do Status Invest, que é um site já muito conhecido aqui no nosso país, né, por falar de ações, de fundos imobiliários. Ele também tem uma parte voltada aqui para REIT, né? Então estou aqui na página do American Tower, que é um dos REITs que eu invisto, que é um REIT voltado para a parte de infraestrutura, para mostrar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro deles é a questão do dividendo. Um dos pontos mais importantes é a questão do dividendo que esse REIT vem pagando ao longo dos tempos. Então percebam que o pagamento dos dividendos não é um pagamento mensal, ele veio pagando aqui, ó, o último pagamento dele foi aqui no último dia 7/10 de 2022, $1,47. Anteriormente tinha sido no dia 16/6, $1,43. E antes disso foi no dia 12/4, $1,40. O que eu quero mostrar para vocês, e um dos principais pontos que eu gosto de analisar um REIT, é em relação ao crescimento do dividendo ao longo do tempo. Isso é super importante. Entender como é que esse dividendo veio aumentando ao longo do tempo. Porque como o REIT não distribui tanto os seus lucros como os fundos imobiliários, ele retém grande parte do lucro para reinvestir dentro ali da empresa. E é assim que o REIT cresce, é assim que o REIT compra novos imóveis, é retendo grande parte do lucro para comprar novos imóveis, crescer o seu patrimônio e aumentar o dividendo. Então, se o patrimônio vai crescendo e o dividendo se mantém estável, essa gestão de REIT não é uma boa gestão. A grande questão e a grande vantagem de você investir em um ativo, empresa que investe em imóvel é essa. Vai me reter o lucro, não vai me distribuir o lucro, beleza, mas que esse lucro seja utilizado da melhor maneira possível, aumentando assim os dividendos. E percebam como os dividendos, e aqui nessa primeira tabela está desde 2019, eles foram aumentando. Em 2019 esse REIT pagava aqui na faixa de $1 aqui em dividendos e o seu último pagamento já está aqui em quase $1,50. Se a gente voltar mais, a gente vai perceber como é que esse aumento é bem forte ao longo dos tempos, né? Em 2019, esse REIT pagava aqui na casa de 0,9 centavos de dólar. Em 2016, 0,58. Se a gente voltar ainda mais, a gente percebe como é que essa evolução foi acontecendo ao longo dos tempos. Então aqui no ano de 1995, percebam como é que esse REIT é um REIT antigo. Então é um REIT lá de 1995, ele pagava apenas 12 centavos de dólar e hoje ele vem pagando aqui $1,47. Ter essa visão histórica e entender como é que esse REIT foi crescendo ao longo do tempo é um dos pontos cruciais na nossa análise para quem quer aprender a escolher, analisar e entender todo esse processo de REIT. Eu vou deixar aqui um card com a minha playlist completa de REIT. São 6 vídeos, tá? Tudo bem desenhado para você, te mostrando passo a passo como eu comecei a investir nesse mercado, como eu abri conta em corretora, como eu analisei, quais sites eu escolhi, né? Eu utilizei os sites americanos para isso, não foi o Status Invest. Utilizei o próprio site das empresas, tá? Então cada REIT tem o seu site, utilizei esses sites. Tá? Fui mostrando a evolução, os dividendos que eu fui recebendo, como eu fui reinvestindo. Então tem lá 6 vídeos, assista esse conteúdo completo, tá? Para vocês. Tem muita coisa boa para quem quer aprender aí a multiplicar o seu patrimônio em dólar. Para quem quer diversificar seu patrimônio em dólar, é bem interessante olhar isso. E hoje, quais são as opções que a gente tem aí para o investidor brasileiro, né? Muita gente tem essa dúvida, eu consigo investir em REIT pela Clear, pela Rico, pela Nuinvest? Não, você tem que ter uma conta em uma corretora que dá acesso aos brasileiros ao mercado americano. E hoje as duas principais opções são a Avenue e a Spotify, a corretora que entrou no lugar da Passfolio aqui no nosso país. Então são as corretoras que vão te dar essa facilidade, porque você vai poder transferir o seu dinheiro para lá em real e eles vão fazer a conversão para dólar e você vai ter esse acesso ao mercado americano. Não só a REIT, mas todo o mercado de stocks lá fora, tá? E todos os investimentos que o mercado americano pode te oferecer. Então, a lição que fica desse vídeo aqui é sim, é interessante você diversificar pelo menos uma parte do seu patrimônio lá fora. Investimentos em moeda forte vai te dar uma proteção muito grande ao longo do tempo. Não precisa se desesperar, pensar em vender tudo que você tem aqui para colocar lá fora, porque você vai ser taxado
Então você tem que ter essa noção que investidor estrangeiro é taxado lá fora, você vai ter os seus dividendos taxados. Então, mesmo que não seja o mercado que vai te dar muitas vezes, né, aqueles altos retornos que você quer, mas é um mercado que vai te dar segurança e consistência ao longo das décadas, tá? Porque o mercado de REIT, por exemplo, é um mercado que vem se mostrando muito forte ao longo não só de anos, mas ao longo de décadas aí em vários das suas operações, beleza? Então, pensa bem em colocar uma parte do seu patrimônio lá fora. Eu já venho fazendo isso aí ao longo dos últimos meses e vale super a pena também. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber de você. Você já investe lá fora? Se não investe, você quer começar? Deixa aí que eu quero entender de você. Até o próximo. Tamo junto.